Graça e paz, igreja vencedora. Amém. Igreja lavada, comprada, remida pelo poder precioso do sangue, da nova e da eterna aliança. Shalom. Amém. Amém. Pode sentar, pode tomar o seu lugar. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar nessa noite sobre a bênção de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, eles eram irmãos, vocês sabiam? Gêmeos. Mas não eram irmãos idênticos. A palavra de Deus descreve que um era cabeludo e o outro era liso. É assim que o texto bíblico fala. Esaú era filho primogênito, mas Jacó nasceu segurando o seu irmão pelo calcanhar. Por isso ele foi chamado de suplantador. E com o passar do tempo ficou claro que Jacó tinha um coração para apreciar e desejar a bênção do primogênito, enquanto seu irmão Esaú era indiferente a isso. Assim, um dia, Esaú chegou cansado de uma jornada de caça e decidiu vender o seu direito de primogênito em troca de um prato de lentilha. A bênção do primogênito, ela inclui uma porção dobrada em relação aos outros irmãos e também uma posição sacerdotal para conduzir os outros a Deus. Ela contém uma autoridade real e espiritual e a capacidade também de profetizar a bênção de Deus. Portanto, a bênção do primogênito inclui uma unção sacerdotal real e profética. Quando chegou o tempo de Isaac liberar a bênção ao primogênito, Jacó, que era interessado, se disfarçou, fazendo-se como seu irmão, colocando pelos de cabra sobre os braços e colocando a roupa de seu irmão Esaú, com o propósito de enganar seu pai Isaac, que já era cego, e assim receber no lugar de Esaú, seu irmão, a bênção do primogênito. Ouça o que eu vou dizer. Nós vamos ler o texto bíblico em Gênesis capítulo 27, versículo 26 a 29. Mas ouça o que eu vou dizer. Embora Deus não aprovasse a ação de Jacó, o Senhor se agradou do seu coração desejoso de receber a bênção. Quero perguntar, quantos aqui querem ser abençoados? Quantos aqui desejam a bênção de Deus? Amém. Eu vou dizer algo. A bênção de Deus é que te enriquece. A bênção de Deus é que te faz prosperar. Vamos ver o texto da palavra de Deus. Amém? Vamos dar juntos? Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai fez o quê? Aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus
te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Amém? Estão aqui? O Senhor, glorifique a Deus se você crê nisso. O Senhor sempre tem o melhor para liberar sobre a vida de seus filhos. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Preste atenção, queridos. Nós somos como Jacó. Nós recebemos a bênção do primogênito. Não somos o primogênito, mas a sua bênção, a bênção do primogênito, veio sobre cada um de nós. Hoje, na verdade, somos chamados em Hebreus capítulo 12, versículo 23, se puder projetar, nós somos chamados de a igreja dos primogênitos. E assim nós podemos crer que a bênção de Jacó está sobre as nossas vidas. Olha o que o texto diz, vamos ler juntos? E a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos é apenas uma forma de dizer a igreja dos escolhidos. Uma vez que ninguém escolhe a ordem do próprio nascimento, nem o primogênito era necessariamente o que nascia primeiro, mas era aquele que Deus escolhia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Amém? É isso que o texto diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Preste atenção nessa lista que eu vou fazer agora. Vamos ver se vocês têm conhecimento bíblico aqui. Ismael. Eu disse o quê? Ismael foi o primogênito, mas Deus escolheu quem? Isaac. Isaú foi o primogênito, mas Deus escolheu Jacó. Rubem, o mais difícil agora. Rubem foi o primogênito, mas Deus escolheu José. Manassés foi o primogênito, mas Deus escolheu. Era o Deus nos spoilers que eu dei, né? Até aí vocês vão ver. Manassés foi o primogênito, mas Deus escolheu Efraim. Eu e você também fomos escolhidos por Deus. Glorifique em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos entender nessa noite cada elemento da bênção do primogênito. O texto já foi lido e algumas expressões para nós entendermos isso.
e algumas revelações que eu oro para que o Espírito te dê nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Quantos estão abertos para receber? Amém. Deus te dê. Olhe para a pessoa e fale assim com Deus: Deus te dê. Deus te dê. Em primeiro lugar, olhe para mim agora. Em primeiro lugar, a bênção de Deus não é conquistada pelo nosso esforço, nem pelo nosso merecimento, mas ela nos é dada. Deus te dê. Nós simplesmente a recebemos de Deus, porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, e que estas bênçãos que já nos foram dadas se materializem. Quando você recebe, diga um amém. Que estas bênçãos se materializem nas suas mãos. Glorifique, por favor. Quando Deus dá, ninguém pode tomar. Procure receber, queridos, todas as coisas em sua vida, em vez de conquistá-las. Procure receber saúde. Amém? Procure receber prosperidade. Só tem uma forma de receber na vida da igreja as coisas: dizendo amém. Amém. E é uma verdade, queridos. Sim, amém. Nós só recebemos dessa forma na vida da igreja. Acho que vou pregar novamente sobre o amém. Porque, meus irmãos, nós somos uma igreja viva. Amém. Opa! Uma igreja viva, ela respira. Uma igreja viva, ela fala. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Nós recebemos todas as coisas em Cristo Jesus: saúde, prosperidade, relacionamento feliz, ministério frutífero. Tudo isso é simplesmente recebido de Deus, a parte de nossas obras. Pede-me e eu te darei as nações e as extremidades da terra por tua possessão, diz o Senhor. Muitos tentam conquistar aquilo que já é deles. Isso faz com que percam muito tempo até que vejam a bênção de Deus. E uma das verdades mais extraordinárias da palavra de Deus é que as coisas do céu, ouça isso, as coisas do céu são recebidas e não conquistadas. O homem que pensa que para que Deus o abençoe, ele precisa merecer, ele precisa se tornar digno do favor e da bênção de Deus por seus próprios esforços, está vivendo no engano ainda. Essa não é a maneira de Deus agir na dispensação da graça. Muitos não vivem a realidade de dias felizes e de anos prazerosos porque simplesmente não conseguem receber. Estão sempre na posição de, ou na fila do merecimento. Mas graça não é merecimento. Graça é favor que não merecemos.
Ouça o que eu vou dizer. Diga comigo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Então não vamos trazer o mundo para dentro da vida da igreja. Eu preciso dizer tudo isso para colocar uma frase. Nós vivemos um mundo onde nós somos desafiados a fazer e a conquistar, sempre confiando em nossos esforços. No mundo, nós somos instigados a fazer, mas no cristianismo, na vida da igreja, debaixo da graça, devemos entender que já está feito. Tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz é teu direito, é tua herança. Tome posse e diga amém. Aleluia. Nossa parte é apenas crer e receber. Tudo é possível àquele que crê. E se crer, porque sem fé em vez de depender, queridos, da graça de Deus e seu favor para que as bênçãos fluam, alguns dependem exclusivamente de seus próprios esforços para tentar merecer a bênção de Deus. Mas você não pode receber com base em seu próprio desempenho. Ela é a bênção inteiramente baseada na graça de Deus, no favor que nós não merecemos, e é a bênção de Deus. Eu já disse isso aqui nessa noite, vou dizer novamente: é a bênção de Deus que te enriquece, é a bênção de Deus que te faz prosperar. Deus te deu. Segundo ponto, do orvalho do céu. Deus tem algo aqui nesse ponto. Vocês querem receber? Deus te deu do orvalho do céu. Primeiro, recebemos do céu. Depois, desfrutamos do que está na terra. E a primeira coisa com a qual somos abençoados, ouça isso, é com o orvalho do céu. Quero que você pergunte algo para a pessoa que está ao seu lado: o que é o orvalho do céu? Se todas as bênçãos mencionadas aqui são naturais, então não precisamos da bênção do primogênito. Precisamos apenas ser fazendeiros, pois o orvalho natural cai sobre bons e maus. Sim ou não? O orvalho natural, ele cai sobre justos e injustos. Então, o orvalho aqui deve apontar para algo espiritual. Provérbios, capítulo 19, versículo 12. Vamos ler. Deus te trouxe aqui para receber nessa noite esta palavra, amém? Amém. Olha só, vamos ler juntos? Como o bramido
bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a terra. Olha o orvalho aí, gente. Já lemos várias vezes esse texto, mas nunca nos atentamos para essa palavra do orvalho. Mas o seu favor, a sua graça, é como o orvalho sobre a erva. Davi compara a sua vida, Salomão também faz isso, como a erva do campo. O favor é como o orvalho sobre as nossas vidas. Aleluia. Olhe para mim. O orvalho aponta para o favor, para a graça de Deus. Receber o orvalho do céu é o mesmo que receber o favor do céu. Se você tem ouvido algum bramido de leão, não é o leão da tribo de Judá, mas daquele que anda ao nosso derredor como um leão, sem contudo ser o leão. 1 Pedro 5,8. O que está sobre nós hoje, aleluia, glorifique a Deus, é o favor do rei como orvalho do céu. Talvez você não tenha uma formação universitária. Talvez você não tenha amigos importantes. Talvez você não seja de uma família nobre, influente, tradicional. Ou talvez você tenha uma deficiência física. Mas eu vou dizer algo. Hoje você tem aquilo que é mais importante. O Senhor liberou o favor do céu sobre a sua vida, e isso é tudo o que importa. Se o céu te favorece, os anjos vão trabalhar a seu favor. Amém. Olha uma luz aqui. Numa ocasião, o Senhor falou com Gideão, dizendo que ele venceria os inimigos. Gideão pediu, porém, um sinal. E que sinal ele pediu, irmão? Vamos ler o texto? Juízes, capítulo 6, versículo 37 a 39. Texto conhecidíssimo, bem familiar. Talvez você já ouviu muitas mensagens, já preguei em outros contextos sobre esse texto, mas quero falar algo sobre ele nessa noite. Vamos lá? Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja o quê? Orvalho.
que Gideão não sabia é que tudo isso era um sinal do evangelho que nós estamos vivendo hoje. O carneiro aponta para Cristo, assim como a sua lã. Olhem para mim. Primeiro, a lã estava cheia do orvalho. Sim? Sim? Mas tudo ao redor estava seco. Quando Cristo veio, todos nós estávamos secos. A Bíblia diz: mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos secos em nossos relacionamentos, nossa saúde e nosso espírito. Espíritos malignos andavam por lugares secos e por isso atuavam. O texto de Efésios é categórico nisso. Nós éramos influenciados por esses espíritos. O Senhor, porém, era o único que tinha o céu aberto sobre si e era cheio do favor do céu. O orvalho de Deus. Mas na cruz, eu disse o quê? Na cruz, o céu se fechou sobre ele. E o fogo da ira de Deus caiu sobre a lã, tornando-a seca, para que agora todos nós, glorifique a Deus, todos nós ao seu redor pudéssemos ser encharcados com o orvalho do favor de Deus. É assim que recebemos o orvalho do céu. Amém. Queridos, não é pouca coisa quando eu saúdo vocês todas as manhãs ou tardes, algumas vezes à noite, quando eu digo assim: graça e paz, igreja vencedora, debaixo, agora vocês vão ter uma figura, debaixo do orvalho de Deus. Amém. Vou escrever isso amanhã, você vai entender. Diga: eu estou. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Eu estou. Diga para ela: debaixo do favor de Deus. Diga: o favor de Deus está sobre mim, está na minha direção. Diga: eu sou abençoado pelo favor de Deus, pela graça de Deus. A graça de Deus, diga, é tudo que eu preciso. Olha essa declaração do apóstolo Paulo: basta-te, de Deus para Paulo, basta-te a minha graça, porque a minha força, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Davi diz: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso meus lábios te louvam. Da exuberância da terra, Deus te vê do orvalho da exuberância da terra. Mais uma vez, a bênção não se refere a coisas naturais, pois nesse caso teríamos que nos tornar fazendeiros e nem precisaríamos da bênção do primogênito. A palavra exuberância está no texto. No original grego, no original hebraico, é gordura. Isso aponta para a unção do Espírito Santo. É precioso, queridos, que as palavras exuberância no texto e fartura venham juntas, pois o que o Senhor tem para nós sempre, ouça e receba, é algo grande e exuberante. Amém. Os pobres
ofereciam pombinhos diante de Deus, mas os ricos traziam bois cheios de gordura. O que o Senhor tem para nós é sempre plenitude, abundância e riqueza. Vamos lá? Primeiro, Deus te dê do orvalho, da exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Vamos falar novamente? Deus te dê do orvalho, da exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Só vocês, eu vou só fazer o sinal. Do orvalho da terra não. Vamos lá. Deus te dê do orvalho, da exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Só vocês, vamos lá. De trigo e de mosto. O trigo e o mosto apontam para o pão e para o vinho. Isso evidentemente aponta para a ceia do Senhor. O trigo e o vinho representam os elementos da ceia, enquanto o azeite aponta para o óleo da unção. Esses três elementos, quais são eles? Trigo, vinho e azeite, colocados juntos, nos farão mais abençoados do que todos os povos da terra. Isso nos mostra que precisamos ter revelação da importância da ceia e da unção com óleo. Hoje vocês vão receber essas três coisas aqui. Eu digo aqui sempre, queridos, tudo que eu preciso é de trigo, vinho novo e azeite. E eu não digo por dizer, queridos. Tem sentido isso. Você nessa noite está recebendo essa revelação. Em muitos lugares das Escrituras, ouça, nós encontramos um grupo de 3 produtos: cereal, trigo, vinho e azeite. E esses 3 elementos representam, ouça, a provisão completa de Deus para a vida de seu povo. Tudo que eu preciso, diga comigo, tudo que eu preciso é de trigo, vinho novo e azeite. Pão, queridos, procede do trigo que foi moído. Cristo foi moído como um grão de trigo na cruz, para que hoje Ele possa ser o pão que nos satisfaz. Se ao comer do pão, você entender como o trigo foi moído, você receberá nessa noite cura e saúde para o seu corpo. O vinho, ele é resultado da uva, que foi o que? Pisada, prensada. O Senhor Jesus é a videira verdadeira, que se tornou vinho para a nossa salvação, quando tomamos o cálice e compreendemos como a uva foi pisada na cruz. Somos lavados e justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus. É interessante, queridos, eu disse aqui agora, é interessante que a última coisa que o Senhor fez com seus discípulos
antes da sua morte, foi o quê? Foi celebrar uma ceia. E na ceia ele apresentou o pão, dizendo que era o seu corpo, que era partido por eles. Semelhantemente, ele toma o cálice, levanta o cálice e diz: este é o cálice da nova e da eterna aliança, que é derramado por cada um de vós, através do meu sangue, pelo sangue de Jesus. Ouça o que eu vou dizer: nós temos uma eterna redenção. Amém. Pelo sangue de Jesus, glorifique a Deus, pelo sangue de Jesus, nós temos, aleluia, santificação, justificação, perdão para os nossos pecados, livre acesso diante do trono da graça, somos livres de toda a culpabilidade, e pelo sangue de Jesus, diz o livro do Apocalipse, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que diz: o nosso testemunho nos faz abrir a boca, e ao abrir a nossa boca nós confessamos aquilo que nós cremos. Pelo sangue de Jesus nós temos vitória, é assim que nós vencemos. Cantamos aqui: é assim que nós vencemos, somos mais que vencedores. E como somos? Pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A última coisa que o Senhor fez com os seus discípulos antes da sua morte foi celebrar a ceia. E depois da sua ressurreição, a primeira coisa que ele fez foi celebrar a ceia com 2 discípulos que iam no caminho de Emaús. E ele fez isso no mesmo dia em que ressuscitou. Isso mostra, olhe para mim, isso mostra como a ceia é importante. E ela deve estar presente no começo ao fim. Todas as bênçãos de Deus, eu disse o que agora? Todas as bênçãos de Deus procedem do pão, do vinho e do azeite. Tudo que eu preciso é de trigo, vinho novo e azeite. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13 a 15. Vamos ver? Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, trigo, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. É o 15, vamos lá. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Aleluia. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Amém, igreja? Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Depois que o Senhor nos dá o pão, você recebe o pão. O que eu falo sobre o pão? Tudo que eu preciso é de trigo. Tudo que eu preciso é de
sabedoria e revelação no pleno conhecimento da palavra. Porque a palavra é o pão. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo que eu preciso então é da palavra. Quando eu falo do vinho novo, eu digo o quê? Tudo que eu preciso é do mover sobrenatural do Espírito Santo em minha vida. Diga comigo, levante a mão direita e diga assim: Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante da minha vida. E eu preciso de Ti hoje, mais do que nunca. E certamente vou precisar de Ti hoje, mais do que nunca. Amém? E que hoje o Senhor possa te dar o trigo que você precisa, o vinho novo que você precisa, o azeite que você precisa. Depois que o Senhor nos dá o pão, o vinho e o azeite, então nós seremos mais abençoados do que todos os povos, e o Senhor afastará de nós toda a enfermidade, porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção alcance as nossas vidas. Sirvam-te povos e nações de reverência. Se fôssemos colocar essa expressão na linguagem de hoje, diríamos assim, presta atenção, que corporações e companhias te sirvam, que bancos se curvem diante de ti. Percebe? Isso não significa que você vai dominá-los, mas que eles terão interesse em trabalhar por você. Eles virão atrás de você. Quando eu escrevia isso, eu pensava nisso. Não para te cobrar. Porque hoje tem muito banco correndo atrás de muita gente para cobrar. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que você é tão abençoado. Não sei se você recebe. Você é tão abençoado. Você é tão abençoado. Amém. Meu Deus. Se eu tivesse sentado ouvindo o pregador dizendo o que eu estou dizendo, eu glorificaria a Deus. Porque não me custa nada dizer o amém. Amém. Eu sei que a vida está tão difícil no natural que é difícil crer no espiritual. Mas tudo que Deus vai mudar no seu natural começa no espiritual. E no espiritual Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Preste atenção no que está escrito aqui, mas eu vou dizer para você. Quando, pois, o Filho do Homem voltar, olhe para mim, Lucas 18 fala isso. Se, pois, quando o Filho do Homem voltar, Jesus falando, encontrará fé na terra? Que o teu amor não se esfrie. Amém. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar.
bênção foi primeiramente liberada a Abraão, mas agora nós vemos que também está sobre a sua descendência, que somos nós. Maldições podem ser proferidas, maldições podem ser escritas. A promessa é que aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aquele que se levanta contra nós, na verdade se levanta contra o nosso Deus. E é por isso que o Senhor Jesus disse, ouça isso, que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Pois quando eles nos amaldiçoam, eles trazem sobre si terríveis maldições e precisamos, ouça isso, ter compaixão por eles. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não é um Deus que faz rolo, que dá jeitinho, que quebra galho. Ele vela em cumprir a sua palavra. E quando a palavra diz, eu vou abençoar os que te abençoam, Ele vai abençoar. Amém. Porque Ele disse. E eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam, Ele vai amaldiçoar. Porque Ele disse. Preste atenção. Vou terminar. Todos os impérios que se levantaram contra Israel foram destruídos. Isso está comprovado, queridos, na história. O povo de Israel não era perfeito, mas estava debaixo da aliança. Nós também não somos perfeitos, mas desfrutamos da mesma bênção. É uma coisa perigosa se levantar contra a igreja. Para terminar, a bênção é: você pode glorificar a Deus? Irreversível. Esaú fez uma refeição que seu pai amava, se apresentou diante de seu pai e disse: Pai, eu quero a tua bênção. Depois que Isaac abençoou a Jacó, Esaú veio e pediu para receber a mesma bênção, mas a resposta de Isaac foi muito poderosa. E ele disse: eu abençoei a Jacó, e a bênção não pode ser revertida. Ele está abençoado. Amém. Lembra? Falei 2 vezes, vou falar a 3ª vez. A bênção de Deus na minha vida, ela me enriquece. Amém. A bênção na sua vida faz toda a diferença. Amém. A bênção de Deus é que te faz prosperar, e a bênção é irreversível. Eu abençoei, e a bênção não pode ser revertida. Ele está abençoado.
Deus já te abençoou. Amém. Vou dizer mais uma vez e você recebe, por favor. Deus já te abençoou. Sua situação nessa semana pode ser mudada por causa disso. Deus já te abençoou. Deus já te abençoou. O favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está na tua direção. Deus já te abençoou. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma palavra para nós. Nossa bênção, diga minha bênção. Nossa bênção, queridos, não pode ser revertida. Jacó não foi abençoado porque era melhor que Esaú. E nenhum de nós aqui somos merecedores. Se não foi o nosso merecimento que nos capacitou a receber a bênção, não será a falta de merecimento que poderá nos fazer perdê-la. A bênção, vamos ler esse texto, a bênção é irreversível. Amém? Amém. Você está destinado à vitória. Você está destinado a prosperar. Você está destinado a ser um homem e uma mulher livre e saudável em Cristo Jesus. Você está destinado a viver, ouça e glorifique a Deus. Não custa nada, queridos. Não vai sair nada do seu banco. Só diga amém. Você está destinado a dias felizes. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está destinado a anos prazerosos. Aleluia. Faça algumas junções da palavra. Você conhece, vou ajudar vocês. Olha, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida com sentido de vida, vida com prazer de vida, vida com gosto de vida. Dias felizes, anos prazerosos. Vamos ler, fique de pé, Gênesis 27, 34 a 40. Gênesis 27, 34 a 40. Esta é a palavra sobre a bênção do primogênito. Quando você recebe? Amém. Bênção? Bênção? Amém. Amém. Vamos lá. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Vamos lá? Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois, a bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e em todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou.
Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da sua cerviz. Palavra do Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Tudo que nós precisamos, o Senhor nos tem dado aqui neste lugar. Amém. E o Senhor nos deu aqui nessa noite trigo, vinho novo e azeite. Amém. Palavra, sabedoria, revelação, o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, Senhor, é do mover sobrenatural do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Espírito Santo, precisamos de Ti. Dependemos totalmente de Ti. Faça a sua oração, meu irmão. Glorifique a Deus. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante da vida da igreja. Não te amoves de nós, nem te faças de nós. Espírito Santo, torna-nos a dar aqui nessa noite a alegria da salvação. Sopra, Senhor, sobre essa entrega de vida. E acende, Senhor, a vida deste homem, acende a vida dessa mulher, acende a vida deste lar, acende a vida desta casa, acende a vida desta família, incendeia a tua igreja, Senhor. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tudo que precisamos é do mover sobrenatural do Senhor. Precisamos de Ti hoje mais do que ontem. E certamente vamos precisar de Ti amanhã mais do que hoje. Mas hoje, dá-nos, Senhor, o trigo, o vinho novo e o azeite. Dá-nos o azeite, a unção fresca. Amém? A unção nova. A unção como a do boi selvagem. A unção que quebra todo o jugo. A unção que despedaça os ferrolhos de ferro, os grilhões, as amarras, as algemas, as fortalezas das trevas. Sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida dessa casa, sobre a vida dessa família. Desata, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Desata, Senhor, o Teu sobrenatural. Senhor, remove agora toda a opressão sobre a cabeça deste homem, sobre a cabeça dessa mulher, Senhor. Toda a confusão, toda a intriga, toda a discórdia, toda a desavença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, remove toda a contenda, Senhor. Deus, em nome de Jesus, desfaz agora, Senhor, toda essa guerra, Senhor, toda essa perturbação interior, Senhor. Deus, em nome de Jesus, estabelece os pensamentos, porque Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em Ti, porque ele confia em Ti. Todo pensamento de morte eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo pensamento de falência, todo pensamento de derrota, todo pensamento de desistência, todo desânimo, em nome de Jesus, todo abatimento, Senhor, agora seja tirado, Senhor, em nome de Jesus, e que haja um renovo, porque dissemos aqui, Senhor, as nossas eias se encherão de trigo, e os nossos lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Comeremos o melhor dessa terra, de uma forma abundante, nos fartaremos, nos alegraremos e louvaremos o nome do Senhor, que procedeu para com as nossas vidas maravilhosamente, e como povo de Deus, jamais seremos envergonhados. No lugar da nossa vergonha, aleluia, ouça isso.
Deus te dará a dupla honra. No lugar da tua humilhação, da nossa humilhação, Deus nos dará a exaltação. E no lugar da nossa tristeza, Deus nos dará ornamentos em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, e serão chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para o louvor da sua glória. Tem se transformado, Senhor, as nossas ditas tragédias em bênçãos. Diga comigo isso. Deus transforma. Diga isso, nós cantamos isso. Deus transforma as nossas ditas tragédias em bênçãos. Diga, Deus transforma o nosso lamento, a nossa tristeza em festa. Diga, Deus transforma o nosso amargo em doce. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor?